Eu nunca vou ser babá de novo, isso ainda me deixa transtornado até hoje. Um pouco de contexto, eu estava na faculdade para ganhar um dinheiro extra, eu costumava ser babá de algumas famílias da minha região. Uma das pessoas que costumo cuidar me ligou com um pedido de última hora para ver se eu poderia fazer um favor a eles e cuidar do bebê de alguns amigos. Precisava do dinheiro, então eu disse que sim. Eles moravam em uma casa de campo super antiga no meio do nada. Levei uns bons 30 minutos de carro pela floresta para encontrar a casa dele. Era enorme, com um grande pátio na frente. Eles moravam em uma casa de campo super antiga no meio do nada. Levei uns bons 30 minutos de carro pela floresta para encontrar a casa dele. Era enorme, com um grande pátio na frente. Era um casal jovem, com um bebê muito pequeno. Eles pareciam super legais e pediram desculpas pela ligação de última hora. Disseram-me que sua filha estava dormindo no andar de cima e era para ligar imediatamente se ela acordasse. Eles disseram que estariam de volta por volta da meia-noite e havia alguns lanches para mim. Eu tinha trazido alguns trabalhos da universidade para fazer, mas como a curiosidade tomou conta de mim, decidi ir bisbilhotar em sua enorme casa. Levei a babá eletrônica comigo para ter certeza de que ela estava bem. Era pequeno, de alta qualidade, com uma telinha conectada a uma câmera noturna no quarto para ficar de olho no bebê. Dei uma olhada rápida pelos cômodos e encontrei uma porta que dava para o porão onde havia uma sala de jogos, com mesa de bilhar, jogo de dardos, etc. Como estava entediado, decidi jogar dardos, então coloquei a babá eletrônica em uma mesa perto de mim. Após cerca de 20 minutos jogando dardos, ouvi um som de arranhão vindo dos alto-falantes do monitor do bebê. Olhei para a tela e pude ver a câmera se movendo levemente, como se alguém estivesse tentando desparafusá-la ou ajustá-la. Após isso apareceu um objeto preto piscando na tela, como uma mão ou algo assim. Então a tela ficou completamente preta e o som saiu completamente. Isso foi imediatamente seguido por um grito de bebê vindo do andar de cima. Liguei imediatamente para os pais e eles me disseram para ficar exatamente onde estava. Eu não podia, precisava ter certeza de que o bebê estava bem. Like para a parte 2. Eu nunca vou ser babá de novo, parte 2 e final. Depois de ouvir o choro do bebê, liguei rapidamente para os pais dele e eles me disseram para ficar onde estava, mas não pude, tinha que ver se ele estava bem. Subi as escadas até o porão enquanto conversava com os pais dele, que gritavam para eu ficar quieta porque estavam voltando para casa. Falei para eles não se preocuparem, só ia ver se o bebê estava bem desde que eu ouvi gritando e também a câmera do monitor do bebê havia desligado, ao que eles responderam com firmeza: se você chegar perto do quarto do nosso filho, será a última coisa que você fará, pirralho. Quando me contaram isso, um arrepio percorreu todo o meu corpo e comecei a tremer, nunca havia sido ameaçado de morte. Eu me perguntava por que eles ficaram tão tensos. Sem saber o que fazer, desliguei o telefone enquanto ouvia o choro do bebê. Fiquei pensando por alguns segundos no pé da escada que levava ao segundo andar. Não sabia se saia correndo daquela casa ou olhava se o bebê estava bem. Eu me preparei e subi as escadas rapidamente sem pensar. Eu estava no segundo andar, havia um longo corredor e várias portas. O quarto do bebê era o último. Fui mais rápido ainda para o quarto. Estava prestes a entrar quando ouço algo que fez a janela render e quando olho para fora ela se fecha com estrondo. Meu corpo congelou, não acredito em fantasmas, então a única coisa que me passou pela cabeça foi que alguém havia entrado furtivamente na casa. Recuei, peguei uma luminária do corredor e entrei no quarto bruscamente. Não havia ninguém lá, então olhei pela janela e também não vi nada. Assustada, peguei o bebê, saí de casa e entrei no carro, pensando que poderia ser o que aquele casal queria que eu não visse no quarto. Já no carro verifico o corpinho do bebê para ver se estava tudo bem, mas em sua coxa direita vejo uma queimadura. Dou uma olhada mais de perto e identifico um selo de Baphomet, astro do satanismo. Eu definitivamente não ia ligar para os pais dela. Dirigi o mais rápido possível até uma delegacia, contei o que havia acontecido e deixei o resto nas mãos deles. Desde então não trabalhei como babá, nem nunca mais trabalharei. Me fingir de dormido salvou minha vida. Olá a todos, e desde já agradeço por ler minha história. Isso aconteceu há muitos anos, mais especificamente quase uma década. A partir de hoje tenho 19 anos, e isso aconteceu comigo quando eu tinha 9, mas me lembro como se fosse ontem. Esta história começa em um sábado no frio de inverno em 2013. Na minha família sempre fomos de dormir cedo em comparação com os outros, e eu tinha vergonha disso. Então eu sempre mentia para meus amigos sobre a hora que eu ia dormir. O fato é que, por alguns meses, eu ficava 1 ou 2 horas depois que meus pais me colocavam na cama, com o telefone falando com meus amigos, ou jogando qualquer jogo de celular. Às vezes meus pais se levantavam para ir ao banheiro, ou para ir à cozinha tomar um copo d'água, então eu rapidamente tive que desligar o telefone e fingir que estava dormindo.
Bem, naquela noite, eu estava jogando um jogo de celular que estava viciado há muito tempo, King of Thieves, não sei se você conhece. Estava jogando há várias horas, quando ouvi passos subindo as escadas. Que estranho, pensei, não me lembro de ter ouvido meus pais descerem para a cozinha, suponho que por estar tão concentrado brincando, não tinha notado aquilo. Meu pai havia descido para tomar um copo d'água. Sabe aquela sensação que pelos passos você reconhece os membros da sua família? Bom, os passos eram um pouco pesados mesmo que tentasse ser silencioso, como meu pai costumava fazer isso. Então rapidamente pensei que era meu pai e desliguei meu telefone, escondi-o debaixo do meu cobertor e fingi estar dormindo. Apenas 1 ou 2 segundos depois, vi que os passos haviam parado e aproveitando o fato que estava escuro, abri os olhos e vi a silhueta do meu pai espiando meu quarto como sempre fazia, e após cerca de 3 longos segundos, ele foi para seu quarto. Ótimo, pensei, posso brincar um pouco mais. Ouvi quando ele abriu a porta de seu quarto e voltou para dormir. Ia fazer os segundos de prevenção, como eu chamava, que consistiam em contar até 5, para ter certeza de que não veria a luz do telefone no quarto, porque estamos a poucos passos de distância, e eu fazia quando não escutava que ele haviam fechado a porta. 1, e 2, e 3, 4. Quando eu estava prestes a voltar a jogar, ouvi batidas secas do quarto dos meus pais, que me fizeram não ligar o telefone. Eram batidas altas, não sabia o que eles estavam fazendo. Pensei que estavam fazendo coisas de adulto. Meus amigos me falaram sobre essas questões. Eu fiquei curioso para ver o que era o sexo que meus amigos tanto mencionavam no recreio. Então resolvi ir ver secretamente, já que não haviam fechado a porta. Levantei da cama e, ficando o mais quieto possível, aproximei-me do quarto dos meus pais. Agachado e colado na porta espionei, com esperança de ver alguma coisa, e mostrar nos intervalos. Não me julgue, por favor, o que eu vi. Eu me lembro vividamente, a sombra de um homem grande, e com o que parecia ser um facão, acertando o que pareciam ser 2 travesseiros, um tanto duro. Fiquei paralisado vendo e ouvindo aqueles golpes. Vi instantaneamente que não eram travesseiros, eram meus pais. Não chorei, não soltei um suspiro, nada. Não tive coragem nem de soltar o ar que estava em meus pulmões. Fiquei completamente congelado. Meu cérebro me deu um choque elétrico, ou algo assim. Ouvi meu coração bater numa velocidade que não sentia nem nas aulas de educação física. Acho que meu instinto me disse, vai e volte para o seu quarto agora, ou você vai morrer. Sem pensar nisso, eu o escutei. Voltei para o meu quarto com mais cautela do que quando saí. Era difícil para mim respirar e meu coração batia forte. Fiquei olhando para um ponto fixo, pensando em nada. Congelado, meu cérebro me deu mais uma daquelas descargas de novo. Quando ouvi que os golpes pararam, senti um calafrio. Naquele momento, senti que a melhor opção era fingir que estava dormindo. Então me deitei na cama sem fazer barulho, e fechei os olhos. Senti meu coração bater acelerado. Repito, que nunca mais senti. O batimento do coração reverberou na minha cabeça, até que ouvi os passos novamente. Me fingir de dormido salvou minha vida. Parte 2. Naquele momento, senti meus ouvidos aguçados, tentando saber a posição exata do estranho. Percebi que ele estava vindo para o meu quarto. Não abri os olhos, mesmo de costas para a porta, mas notei que ele estava lá, olhando para mim, parado na porta. Tive vontade de chorar e gritar, mas não consegui. Meus instintos mais primitivos mandavam em meu corpo naquele momento. Depois de alguns longos segundos de agonia, ouvi como descia as escadas. Não mexi um fio de cabelo, nem abri os olhos, não conseguia. Ouvi passos no térreo depois de não mais de 1 minuto. Ouvi ele subir de novo as escadas, desta vez, mais devagar. Não percebi por quê. Achei que viesse da sala. Pelos passos que tinha ouvido, reparei rapidamente que estava dentro do meu quarto, não na porta, mas lá no meio. Ouvi passos atrás de mim, sabia que ele estava ali, a 3 metros de distância. Senti sua presença e sua respiração um tanto acelerada, mais calma. Notei que ele saiu do quarto e foi até o quarto dos pais e voltou, e desta vez senti a respiração mais forte, como se estivesse fazendo um esforço. Isso se repetiu 2 vezes. Eu segui completamente imóvel, não tinha mexido um fio de cabelo e meu cérebro estava me mostrando um mapa da casa e pelos degraus eu sabia onde o estranho estava a todo momento. Desenvolvi poderes, obviamente causados pela adrenalina. É verdade o que dizem, em momentos como este, é onde realmente se pode ver o humano em seu estado mais puro. Um silêncio denso invadiu a sala. Eu ainda notava sua presença, sabia que ele estava olhando para mim. Eu notei que ele se aproximou de mim, e novamente, ouvi sua respiração bem atrás de mim. De repente, ouvi como ele tocava ou acariciava a parede do meu quarto, que era feito de cotolé, que no meu país, na Espanha, era bastante popular há uns anos atrás. Depois de um tempo ouvindo aquele som áspero, ouvi que ele saiu da sala e descia as escadas. Ouvi dizer que ele entrou na sala, e não ouvi mais nada. Fiquei imóvel, sem abrir os olhos, e sem dormir, não sei quanto tempo.
perdi conta do tempo. Fiquei muito tempo sem ouvir um único passo ou sinal de que havia mais alguém em casa. Eu me preparei com o coração batendo forte, fui abrindo os olhos aos poucos, vi nitidamente a parede azul clara do meu quarto. Era dia, mas o sol ainda não brilhava. Imaginei que fossem 5 ou 6 da manhã. Continuei olhando na parede, com os olhos abertos por muito tempo. Não queria sair da cama, não queria verificar se tudo tinha sido um sonho, ou se tinha sido real. Tudo estava estranho. Nessa hora meus pais já estavam conversando enquanto tomavam café da manhã. Eu criei coragem e resolvi me virar para ver os corpos de meus pais completamente mutilados, cheios de lacunas e sangue, seus rostos irreconhecíveis e seus membros pendurados por finos fios vermelhos. Essa imagem me persegue até hoje. Deixo escapar um grito que eu estava guardando desde que tudo isso começou. Comecei a chorar, estava com medo. Não conseguia parar de chorar. Estava me afogando nas minhas próprias lágrimas. O chão do quarto estava cheio de sangue. Notei que ao enxugar minhas lágrimas, sem sucesso, pois elas voltaram a sair, notei algo duro embaixo do cobertor. Era meu celular, ainda estava ali, bem onde deixei. Apanhei e tentei sair da cama. Vi o que ainda hoje me traumatiza e me persegue, uma mensagem escrita com o sangue de meus pais naquela parede de gotelé azul, dizendo: "Eu sei que você estava acordado.